Você conhece o site Reclame Aqui? O site Reclame Aqui é uma plataforma de reclamações, em que os consumidores vão lá e reclamam sobre empresas, sobre produtos e tudo mais. E nesse site Reclame Aqui existem inúmeras reclamações de pacientes em relação a laboratórios de análises clínicas, em especial a laboratórios de análises clínicas que não estão adequados à Lei Geral de Proteção de Dados. E eu quero conversar com você nesse vídeo sobre uma reclamação de um paciente lá no site Reclame Aqui. Bom, acontece que o paciente foi até determinado laboratório realizar um exame, mais especificamente, segundo ele, um teste de paternidade. E aí ele reclama que o exame demorou para sair, que a entrega foi complicada e tudo mais, mas o principal é que ele queria esse resultado em formato digital e o laboratório só entregava esse resultado em formato impresso. E aí, até mesmo para validação no cartório, segundo ele, teve uma questão de assinatura eletrônica que também precisava estar digitalizada, né, e tudo mais. E aí o laboratório não conseguia, por conta de protocolos internos, entregar esse exame em formato digital. E aí esse paciente reclama lá no Reclame Aqui. Eu vou ler só um pedacinho da reclamação dele, ó. Preciso do resultado digital do exame para dar continuidade aos processos no cartório. Ele pode ser enviado por e-mail ou por pendrive, preferencialmente por e-mail. Vale ressaltar que os dados genéticos e médicos não se enquadram apenas em dados pessoais, mas também como dados pessoais sensíveis e têm o direito ao acesso e à mobilidade desses dados, conforme garantido pelo artigo 18 da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. E aí, a partir dessa reclamação, a pergunta que fica é: o seu laboratório é obrigado a disponibilizar resultados de exames em formato digital para os pacientes? E é isso que eu quero responder com você aqui nesse vídeo. Vamos lá? Solta a vinheta! Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao Cardoso Freire Consultoria. Nós somos o primeiro e único escritório do Brasil especializado em construir soluções jurídicas para laboratórios de análises clínicas. Atualmente, nós atuamos em duas frentes prioritariamente. Nós adequamos laboratórios à Lei Geral de Proteção de Dados e também adequamos laboratórios à legislação trabalhista. O meu nome é Estela e eu sou a responsável pelo Departamento de Privacidade e Proteção de Dados aqui do escritório, sou uma das fundadoras do escritório e também sou consultora em privacidade e proteção de dados. E hoje eu quero conversar com você sobre a obrigatoriedade ou não do seu laboratório fornecer resultados de exame de maneira digital, de maneira eletrônica. Mas antes de te dar essa resposta, eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal. Tem vídeo novo toda semana e conteúdo de qualidade para que o seu laboratório cresça e cresça protegido juridicamente. Quero também te convidar para curtir esse vídeo e para compartilhar esse vídeo com mais pessoas para que a gente fortaleça ainda mais o setor laboratorial no Brasil. Vamos espalhar a informação. Então vamos lá para uma parte inicial e introdutória de alinhamento de conhecimento. Eu quero garantir que tanto eu quanto você estejamos na mesma página. Quando a gente fala de entrega de resultados de exame, nós estamos falando de entrega de dados relacionados à saúde daquele paciente. Porque o que o seu laboratório faz, ao fim e ao cabo, é analisar uma amostra de material biológico e, a partir dessa análise, extrair inúmeros dados relacionados à saúde daquele paciente. Então, quando você está entregando um resultado de exame, você está entregando quase que um extrato da saúde desse paciente. Quando a gente fala de dados, e principalmente de dados relacionados à saúde, nós estamos falando de Lei Geral de Proteção de Dados, de LGPD. E o que é a LGPD? A LGPD é uma legislação federal, ou seja, ela vale no Brasil inteiro, que tem como objetivo
proteger os dados de pessoas físicas, pessoas naturais, assim como eu, assim como o Pedro, assim como a Ágata, que estão aqui comigo, assim como você. Proteger esses dados para que empresas ou demais agentes de tratamento não tratem e manuseiem esse dado de maneira indisplicente, de maneira irresponsável. Então, ao fim e ao cabo, a LGPD quer proteger a nossa identidade, proteger a nossa personalidade por meio da proteção dos nossos dados. E quem deve seguir a LGPD? A quem se aplica a LGPD? A LGPD se aplica a qualquer pessoa jurídica, seja ela de direito privado, seja ela de direito público. Isso quer dizer, desde a igreja do seu bairro, desde a prefeitura da sua cidade, passando pela padaria do seu Zé, pela ONG que resgata cachorrinho, passando pelo supermercado aí do seu bairro, pela multinacional que tem aí na sua região e chegando, é claro, no seu laboratório de análises clínicas. E também se aplica a qualquer outra pessoa física que trate dados para fins comerciais com o objetivo de obter lucro. Então, em resumo, o seu laboratório precisa sim seguir a LGPD. E tem mais, o seu laboratório precisa seguir a LGPD porque está lá escrito na LGPD que ele tem que seguir a LGPD, mas também e especialmente porque a RDC 786, que como você sabe é a principal regulamentação aí do setor laboratorial, diz no seu artigo 32 que os serviços que executam EAC, ou seja, exames de análises clínicas, precisam estar em conformidade com a legislação em proteção de dados atual e qualquer outra legislação em proteção de dados futura. Então, para estar em conformidade com a RDC 786, o seu laboratório também tem que estar em conformidade com a LGPD, de modo que a legislação em proteção de dados, a LGPD, agora, além de ser uma lei federal, que o seu laboratório já tinha que seguir, virou, por força da RDC 786, um requisito técnico sanitário para o funcionamento do seu laboratório. Então, além da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que já fiscaliza, né, a adequação das empresas à LGPD, agora quem está fiscalizando a LGPD no seu laboratório é a Vigilância Sanitária. Porque se a Vigilância Sanitária vai aí para ver se o seu laboratório está adequado à RDC 786, ela, consequentemente, vai verificar se o seu laboratório está adequado à LGPD. E aí, uma vez entendido o que é Lei Geral de Proteção de Dados, vamos voltar para a pergunta que não quer calar. O seu laboratório tem obrigação, é obrigado a disponibilizar resultados de exame em formato digital, em formato eletrônico? Para falar isso, a gente precisa entender um pouco dos direitos dos titulares de dados, mais especificamente do direito do seu paciente, né, que é o titular do exame que o seu laboratório está realizando. E aí, lá no artigo 18, inciso 2º, inciso 2 da LGPD, está escrito que o titular de dados, o seu paciente, tem o direito de acessar os dados dele. Então, se ele tem o direito de acessar os dados, ele tem o direito, consequentemente, de acessar o resultado de exame que você produz aí. E é algo natural, ele está contratando o seu laboratório. Para que o seu laboratório realize um exame de análises clínicas, ele tem que ter esse exame para levar para o médico, seja lá para onde for. Beleza, ele tem esse direito que é até um pouco óbvio, né? Mas é uma coisa que eu gosto de dizer, o óbvio precisa ser dito. Uma vez que ele tem esse direito, né, o artigo 19 da LGPD continua. Fala assim o artigo 19 lá no parágrafo 2º, ó. As informações e os dados poderão ser fornecidos a critério do titular, ou seja, os resultados de exame poderão ser fornecidos a critério do titular. Número 1, por meio eletrônico, seguro e idôneo para esse fim. Ou, número 2, sob forma impressa. Então aqui, o artigo 19, parágrafo 2º, está falando que uma vez que o seu paciente tem o direito de obter o resultado de exame, de ter acesso a esse resultado de exame, ele tem também o direito de falar assim para o seu laboratório: eu quero esse resultado de exame impresso, eu quero esse resultado de exame em formato digital. Então, sim, para responder essa pergunta, o seu laboratório é obrigado a fornecer resultado de exame em formato digital. Mas tem uma ressalva, fica no vídeo, que não é só isso.
Pera aí. O seu laboratório pode ter como prática, como protocolo, como regra, apresentar e fornecer os exames em formato impresso, não tem problema. Pode ser sempre em formato impresso, e ok. O seu laboratório só é obrigado a fornecer em formato digital se o paciente assim requisitar. Então, no caso da reclamação lá do Reclame Aqui, que eu li para você no começo do vídeo, o paciente requisitou em formato digital. Então, o laboratório tinha que fornecer para ele por conta do artigo 18, inciso 2º da LGPD e do artigo 19, parágrafo 2º da LGPD. Então, se você quiser fornecer de maneira impressa, é critério seu. Mas se o seu paciente falar, beleza, tá impresso, mas eu quero em formato digital, o seu laboratório é obrigado a fornecer esse exame em formato digital. Mas não é de qualquer jeito que tem que fornecer em formato digital. O artigo 19, parágrafo 2º, inciso 1º da LGPD, fala, né, o seguinte, eu vou ler de novo: as informações e os dados poderão ser fornecidos a critério do titular. Inciso 1º, por meio eletrônico, seguro e idôneo para esse fim. Então não é de qualquer jeito que você vai fornecer e vai entregar o exame por meio digital, por meio eletrônico. Você vai entregar o exame através de um meio seguro, idôneo, propício e destinado e ideal para esse fim. Então você tem dois requisitos aí para entregar exames em formato digital. Tem que ser através de um mecanismo seguro e tem que ser através de um mecanismo e de um meio idôneo, de um meio propício, de um meio ideal para esse fim. E se você quiser entender como entregar exames, tanto de maneira digital quanto de maneira impressa, de forma segura, sem violar a Lei Geral de Proteção de Dados, e é claro, agradando o seu cliente, agradando o seu paciente, clica no vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Nesse vídeo eu falo tudo o que você precisa saber sobre entregas de resultado de exames sem violar a LGPD e de maneira segura. Se você clicar aqui, você já vai cair no vídeo e vai poder assistir ele agora. Vamos lá?